Jornal de Blumenau. Patrocínio Vale Auto Shopping Blumenau. Quem quer trocar de carro, passa aqui. Transportes Keller. Há 64 anos em movimento. Fiedler. Automação industrial. Inovador no pensar, sustentável no agir. E Dicave, a sua concessionária Volvo em Santa Catarina. Sexta-feira, 7 de novembro, é destaque na edição de hoje aqui no Jornal de Blumenau. Obras de duplicação alteram o tráfego na BR-470 em Gaspar. CPI do esgoto vai convocar o ex-prefeito Mário. Dia D de combate à dengue terá mutirão de limpeza e ações de conscientização pela cidade. Beck e Joinville decidem vaga para a final da Copa Santa Catarina neste domingo. Esses e outros destaques agora, no Jornal de Blumenau. Olá, boa noite. O fim de semana terá tempo firme aqui na região. Um ciclone extratropical se forma em alto mar, mas ajuda a trazer sol e ar mais seco. Segundo a previsão do Alerta Blue, sábado terá predomínio de sol com tempo firme ao longo do dia. As temperaturas ficam entre 16 e 28 graus. No domingo, o tempo segue firme, com sol e variação de nuvens por causa da ação de uma circulação marítima. Já na segunda e terça-feira, uma massa de ar seco mantém o predomínio do sol e poucas nuvens em todo o estado. Atenção motoristas que utilizam como rota BR-470. O DENIT implantou um desvio no quilômetro 45 em Gaspar, por causa das obras de duplicação e do viaduto das Cegalas. No sentido Belchior-Blumenau, o acesso à rua Vidal Flávio Dias está bloqueado e o tráfego segue pelo novo viaduto. Já no sentido ABR-101, o motorista vai utilizar o novo viaduto e seguir até o quilômetro 47 para fazer o retorno. Segundo o DENIT, o local está sinalizado para garantir a segurança no trânsito. A CPI do esgoto vai convocar o ex-prefeito Mário Hildebrand, hoje secretário de Estado da Defesa Civil. Ele deve explicar a não aplicação da redução de 2% nas tarifas e a falta de assinatura do 5º termo aditivo ao contrato. A comissão também vai ouvir o superintendente da FUNASA, Orivaldo Oliveira Filho, no dia 18 de novembro. O presidente da CPI, vereador Diego Nazato, antecipou ao portal Informe Blumenau que o relatório final deve apontar uma suposta omissão da AGIR por não fazer cumprir a decisão regulatória de abril do ano passado. Quem precisar de atendimento ambulatorial no final de semana pode procurar os AGs da Velha Garcia e Toupava. Os 3 ambulatórios gerais funcionam neste sábado de 8 da manhã às 5 da tarde. Já no domingo, o atendimento é realizado nos AGs da Velha e Garcia, também de 8 da manhã às 5 da tarde. Amanhã, sábado, as unidades também contam com sala de vacinação ativa. Olá, nosso quadro saúde mental vai correlacionar hoje com o medo. E o medo, ele é uma das emoções naturais do ser humano. O medo nos proporcionou chegar aqui. Ele contribuiu e contribui pela nossa subsistência, pela nossa proteção, pelo nosso bem-estar em muitas situações de risco e perigo. Mas a partir do momento cultural, afetivo, das relações que vão ajudando uma criança a se tornar adulto, esse medo pode ir adquirindo características neuróticas, se intensificando para outras funções,
que depois, na vida adulta, vai funcionar, inclusive prejudicando algumas pessoas nos seus vínculos afetivos, relacionais. Por conta do medo, se submeterá a um tipo de relacionamento que é maléfico para si. Por conta do medo, terá pavor de insetos e, por conta do medo, terá medo de beber água. Por conta do medo, acaba não fazendo bons negócios, acaba não passeando, não tendo relações saudáveis em outras esferas. O medo, à medida que ele se torna neurótico e vai se intensificando e vai para os transtornos de ansiedade, vai para as fobias, vai para ações de autossabotagem, nós estamos falando de um medo perturbador e patológico. Ele pode ser revisto para que a gente mude esse sentido e esse significado que foi aprendendo sem perceber durante a vida. Então, ele tem um nível que ele é natural, a emoção, medo é natural, mas ela pode se intensificando e adquirindo características que te levam a uma vida que muitas vezes pode chegar, inclusive, aos transtornos e à depressão. Ora, se o medo ele é natural e nós o tornamos muitas vezes patológico inconscientemente por não termos consciência e noção do que fomos instalando em nossa vida, nós podemos agora fazer um processo de ressignificado, sim. O medo sobre qualquer questão, ele pode estar sendo revisto. Por que eu o coloquei ali? Por que ele afeta a mim, prejudicando a minha vida, não deixando que eu obtenha qual o resultado? Felicidades. O psicólogo e psicoterapeuta Antônio Gomes da Rosa participa todas as sextas-feiras aqui no Jornal de Blumenau com dicas, orientações e informações sobre saúde mental. A Prefeitura de Blumenau alerta os proprietários de imóveis rurais para realizarem o cadastro ambiental rural obrigatório para todos os imóveis. Quem tem até 4 módulos fiscais tem até 31 de dezembro para garantir os benefícios do Programa de Regularização Ambiental. Sem o registro, o produtor pode perder o acesso ao crédito rural e licenças ambientais. O cadastro deve ser feito no site da Secretaria do Meio Ambiente. E neste sábado, Blumenau realiza o Dia D de combate à dengue, com ações de limpeza e conscientização em vários pontos da cidade. Das 8 da manhã ao meio-dia, será feito um mutirão de limpeza nos cemitérios e atividades de orientação nos parques Ramiro Ridiger, Parque da Itopava e Parque da Artex. O objetivo é eliminar criadouros do mosquito Aedes aegypti e reforçar a importância da prevenção. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso Jornal de Blumenau. Começamos a nossa Oktoberfest, hoje na nossa primeira sexta-feira da festa. Eu gostaria de trazer algumas dicas para você que quer aproveitar a gastronomia rica, deliciosa da nossa festa, mas também não quer deixar de se cuidar, não quer enfiar os 2 pés na jaca, né? As comidas, as preparações da nossa Oktoberfest são deliciosas e realmente a culinária alemã é uma maravilha. E é muito importante que a gente consiga aproveitar a festa sem exageros, principalmente você que precisa de fato cuidar da sua alimentação de uma forma um pouco mais cautelosa. A culinária alemã, especialmente os pratos da nossa festa, tem ali bastante embutidos, traz a carne suína de forma bastante forte, né? Também a carne de marreco, temos pratos clássicos como a batata recheada, enfim, é uma variedade de comidas realmente maravilhosas, além do chopp. A minha dica hoje é
escolha um prato para você comer naquele dia que você vai à festa. Se você vai mais dias à festa ou mais de uma vez, aproveite para consumir pratos diferentes e aproveitar da nossa culinária. Se você vai uma vez, experimente um prato salgado e uma sobremesa. E para você que gosta do chopp, intercale sempre com água. Por quê? Apesar do chopp ter um baixo teor de álcool, ele está presente e sim, em grande quantidade, ele pode ser tóxico. Então, intercale água com o choppinho, aproveite a festa, dance, se divirta, é uma festa dançante, então a gente acaba fazendo muito exercício físico também. Seja feliz na nossa Oktoberfest, que a festa a cada dia está mais linda. E até sexta-feira que vem aqui no nosso Jornal de Blumenau. A nutricionista clínica Cristiane Leite participa todas as sextas-feiras no Jornal de Blumenau com dicas sobre nutrição e qualidade de vida. Com o tema Viva a Emoção que Ilumina Corações, o Natal em Blumenau promete encantar moradores e turistas com novidades. Entre os destaques estão os desfiles natalinos, que voltam à Rua 15 de Novembro nos dias 10 e 17 de dezembro, às 8h30 da noite. E também na Rua Albert Stein em outras datas do mês. Outra alteração será o Luminous Show, o maior festival de lanternas da América Latina, que será realizado pela primeira vez no Brasil no Parque Vila Germânica. A programação completa do Natal em Blumenau vai de 26 de novembro a 11 de janeiro. Um abraço, Jorge, amigos ligados aqui no Jornal de Blumenau, chegando com as informações do esporte nesta sexta-feira, começando pelo Campeonato Brasileiro, que teve 3 jogos disputados ontem. O Fluminense venceu o Mirassol 1-0, Palmeiras, líder do campeonato, venceu o Santos 2-0, o Ceará empatou com Fortaleza em 1-1. A próxima rodada será disputada no sábado e também no domingo. Sábado, Sport e Atlético Mineiro, Vasco e Juventude, o Internacional de Porto Alegre enfrenta o Bahia, o São Paulo enfrenta o Bragantino. Já no domingo tem Corinthians e Ceará, o Cruzeiro enfrenta o Fluminense, o Vitória pega o Botafogo, o Flamengo recebe o Santos no Maracanã, o Mirassol enfrenta o Palmeiras em Mirassol e o Fortaleza enfrenta o Grêmio Porto Alegrense, a Série A. Na Série B, sábado tem Vila Nova e Avaí lá em Goiânia, domingo em Criciúma, jogo decisivo para o Criciúma recebe o Atlético de Goiás, e na segunda-feira também jogo decisivo para a Chape recebe o América Mineiro. E aqui da cidade de Blumenau, o jogo do ano, o Beck domingo, 3 da tarde, recebe o Joinville. Os ingressos custam R$50 no dia do jogo, antecipadamente um lote de 1.500 que ainda tinha ingresso, né? Quem quiser comprar, R$25 ainda. A diretoria do Beck não anunciou o encerramento desses ingressos no preço promocional. A única informação é que já tinha ultrapassado 2.500 ingressos comercializados entre todos os setores do estádio, sócios, torcida do Joinville, todos. Então deveremos ter casa cheia no domingo às 3 horas da tarde aqui. Os portões abrem à 1 da tarde. O Beck precisa vencer por 2 gols de diferença para estar no Campeonato Brasileiro da Série D e na decisão da Copa Santa Catarina. Vitória por 1 gol, nós teremos penalidades máximas. Empate e vitória do Jack, o Jack que avança na competição. É final aqui, domingo, 3 da tarde no SESI. E às 5 da tarde o Marcílio recebe o Figueirense. O Figueira começa o jogo com 3-0, ganhou na capital por 3-0 e pode perder por 2 gols de diferença. Grande abraço, segunda-feira a gente volta com mais informação aqui no Jornal de Blumenau. E tomara que com a classificação do Blumenau Esporte Clube. A seguir vamos falar sobre o mutirão do diabetes que vai ser realizado no final deste mês aqui em Blumenau. A gente volta já. Você ainda não tem o seu ensino fundamental e seu ensino médio? E com isso você encontra portas fechadas, perdendo inúmeras oportunidades na vida? É porque você não conhece a Coep. A Coep é uma escola que é a sua cara. A cara de quem parou faz tempo, a cara de quem precisou parar, a cara de quem trabalha e não consegue conciliar trabalho e estudo. É uma vez por semana, uma vez por mês. Você escolhe. É pelo aplicativo. É por matéria, não são todas as matérias ao mesmo tempo. Você escolhe uma matéria e elimina essa matéria.
você tem professor para te ajudar a solucionar todas as suas dúvidas. Vem para a Coep. Vem conhecer a Coep e conquistar esse teu sonho de escolaridade. Fiedler Automação Industrial. Desde 1984, desenvolvendo soluções exclusivas e construindo parcerias sólidas com clientes e fornecedores que são referência no mercado. Uma empresa em constante expansão, sempre atenta às novas necessidades e comprometida com a sustentabilidade. Esse é o compromisso Fiedler que levamos para todos os cantos do Brasil e que nos faz crescer a cada entrega. Fiedler Automação Industrial. Inovador no pensar, sustentável no agir. Sempre pensando em sua satisfação, com um atendimento que já é tradição. Tudo que você precisa num só lugar. Comercial Tomil, a extensão do seu lar. É assim com um toque de carinho e emoção que o Comercial Tomil ao seu lado está. Comercial Tomil, todo bom gosto num só lugar. Comercial Tomil, móveis eletrodomésticos e colchões. Comercial Tomil. Rua da Glória, Blumenau. Churrascaria, referência em carnes nobres e exóticas no sul do Brasil. Neste Outubro Rosa, as mulheres aproveitam o rodízio por apenas R$ 99,90. Um gesto das churras em apoio à prevenção. E tem mais, 2 horas de estacionamento grátis. Promoção válida de segunda a quinta, no almoço e jantar. Churrascaria. Uma experiência gastronômica única. Endereço BR 470, 3000, Norte Shopping, Blumenau. Chegou a sua hora de trocar de carro. Nas lojas no Vale Auto Shopping em Blumenau, você compra o seu novo carro com as menores taxas de juros do ano e condições imperdíveis. São milhares de ofertas de carros seminovos com selo de qualidade das lojas no Shopping do Carro. Juros no chão, chave na mão. É claro que é nas lojas no Vale Auto Shopping, o seu shopping do carro em Blumenau. Aberto de domingo a domingo na BR 470, Trevo da Mafisa. Respeite a sinalização de trânsito. Crédito sujeito à aprovação. A loja Rove Store faz parte do grupo Rovitex e nela você encontra produtos para toda a família, distribuídos em suas 7 marcas que vão desde infantil até adulto. São milhares de produtos disponíveis. Em Blumenau, está localizada na rua 15 de novembro, número 600, e no bairro Garcia, na rua Amazonas, número 3181. Aproveite os principais lançamentos e oportunidades. Olá, sejam muito bem-vindos. Eu sou o Dr. Kaique e essa é a Unia. Aqui, cada paciente é único. Oferecemos tratamento de excelência aliado à tecnologia moderna e cuidado humano, o que faz toda a diferença. Mais do que resultados, entregamos uma experiência completa, atenção, confiança, segurança em cada detalhe. Estamos de volta aqui no Jornal de Blumenau, agora com o nosso bloco de entrevista, hoje recebendo o oftalmologista Fernando Penha. Nós vamos falar sobre o mutirão do diabetes que vai ser realizado aqui em Blumenau. Doutor, muito obrigado pela participação. Obrigado. Boa tarde a todos. Obrigado pelo convite. E o mutirão de diabetes é um evento fantástico. Vamos conversar um pouquinho sobre ele hoje. Já é uma tradição aqui na cidade, né? O que motivou a criação desse evento e qual é o principal objetivo dessa edição? O mutirão de diabetes ele começou no ano 2018, então a gente vai para a nossa 8ª edição esse ano. Ele foi inspirado nos mutirões da Universidade Federal de São Paulo, onde eu fiz a minha residência, lá nos anos 2000 e alguma coisa. E depois foi aperfeiçoado pelo Dr. Rafael Andrade, na cidade de Itabuna, trazendo essa característica multidisciplinar do mutirão. Então o mutirão hoje é um evento de saúde, de promoção de saúde, onde a gente tem como principal objetivo detecção das complicações do diabetes. Então é para aqueles pacientes que já sabem que têm o diabetes, onde a gente faz avaliação então do fundo de olho, do pé diabético e avaliação renal daqueles pacientes de maior risco, para que a gente detecte as complicações mais precocemente e possa tratar antes de virar um problema mais sério, né? Alguma novidade na edição deste ano em relação às anteriores? A gente vem aprimorando desde o ano passado para este, né, a incorporação da inteligência artificial. A gente estava falando aqui offline sobre isso.
A IA hoje é uma realidade em tudo, né? E na saúde não é diferente. Inclusive, na parte de saúde, a oftalmologia foi especialidade pioneira no emprego da IA. E nesse mutirão, então, nós faremos a avaliação do fundo de olho, utilizando uma câmera digital portátil, embebida com inteligência artificial, para avaliação da triagem dos pacientes, né? Onde apenas aqueles alterados passam por uma avaliação no local ainda do mutirão, por um médico especialista em retina, para que a gente possa fazer essa avaliação mais detalhada. Outra questão bem importante é a utilização também do aplicativo para fazer todo o trajeto do paciente dentro do mutirão. Então hoje a gente consegue ter métricas do nosso mutirão, saber o tempo médio que o paciente leva durante essa trajetória dele no evento, os que tem mais alteração, os que tem menos alteração, tudo em tempo real hoje, com a utilização do computador e inteligência artificial, né? Tecnologia é um avanço nesse sentido, né? Exatamente. E ajuda muito na agilidade desse atendimento, né? Agilidade e segurança. Exatamente. No atendimento, né? Quem pode participar do mutirão e como as pessoas podem fazer para participar? Então esse é um evento totalmente gratuito, ele não é cobrado, ele é feito pela Associação Filosófica e Beneficente Justiça e Trabalho, que é uma entidade beneficente, juntamente com a Secretaria Municipal de Saúde, Universidade Regional de Blumenau, Renal Vida, Advale e outras entidades que participam. Então qualquer pessoa que tem diabetes, que saiba que é diabético, pode participar desse evento. A inscrição é feita nos ambulatórios gerais, nos ESFs, ou seja, na unidade de saúde mais próximo da residência, onde o paciente então vai se inscrever e lá nessa unidade vai ser dado para ele a data, que é dia 29 de novembro, e o horário. A gente dividiu em 3 horários de atendimento para que não haja fila, para que todo mundo seja atendido de maneira confortável, sentado, sem nenhum transtorno, né? Por isso, o respeito ao horário de chegada e aos horários agendados é fundamental para que todo mundo saia de lá atendido e satisfeito. E o respeito à participação também, né, doutor? Se você se inscrever para participar, vá até lá, né? Porque você pode estar tirando o lugar de outra pessoa que gostaria muito. Esse é um ponto nevrálgico do nosso mutirão, porque nós estamos já na 8ª edição e classicamente 30% de falta todo ano. Então isso nos deixa um pouco chateado, porque tem uma estrutura enorme, né? O setor 3 da Vila Germânica totalmente equipado, climatizado, confortável, com mais de 350, 400 voluntários para que a gente possa atender todo mundo, e tem bastante falta. Então isso a gente está tentando cada vez mais diminuir essas faltas para que a gente possa atender o maior número de pacientes possível. Qual é o limite de atendimento no Esse ano, por conta das faltas, a gente aumentou, né, para 1.700 vagas, né? O ano passado foram 1.250 e atendemos 830 mais ou menos. Então esse ano nós aumentamos para 1.700, porque o mutirão ele tem uma fluidez tão grande, né, do jeito que está organizado, e que a gente atendeu, por exemplo, ano passado, os 850 pacientes, das 7 até umas 10 horas da manhã. Então teria mais 2 horas de atendimento que a gente poderia fazer, e acabamos já finalizando o evento antes, porque é muito rápido o atendimento. Então a gente aumentou o número de vagas para oportunizar para que mais pacientes possam ser atendidos nesse dia, né? Doutor, só para a gente reprisar, né? Que tipo de avaliação é feito nesse mutirão? Isso, ele passa por um circuito, né? Então o paciente é recepcionado pela equipe dos boas-vindas, depois ele vai para o check-in, onde é coletado os termos de consentimento, por causa das fotografias que a gente faz durante o evento. Depois ele vai para o banco da anamnese, onde é feito todo o histórico do paciente, e ele também é dilatado a pupila. Depois ele passa para a avaliação do fundo do olho, onde é feita a foto do fundo do olho pelo retinógrafo digital portátil, com o IA. Os pacientes depois fazem a avaliação dos pés, né, para a equipe de enfermagem e da cirurgia vascular da FURB, com os alunos de enfermagem e medicina, onde a gente faz avaliação da sensibilidade dos pés, presença de pulso, úlceras, lesões. Depois, os pacientes que têm alteração mais grave passam pela avaliação da Renal Vida, para uma orientação com relação aos cuidados da saúde renal. E aqueles pacientes que têm algum tipo de tratamento para ser realizado, a equipe do CISREG volta esse ano, essa é uma das grandes novidades também. Ela participou alguns anos atrás, esse ano ela volta, para que o paciente saia de lá com o seu laser, no caso de ser necessário o tratamento do laser, agendado já no dia do mutirão. Então isso é uma grande novidade. E aqueles que não têm alteração, eles vão passar para a liberação médica, onde recebem uma cartilha
com todo o resultado do seu atendimento para que volte à sua unidade de saúde que foi agendado, para ter esse retorno do resultado do exame, o que deve alterado, qual a orientação e todo o cuidado que ele tem que ter a partir daí. Nessas 7 edições já realizadas, né? Como é que o senhor avalia esses atendimentos? Dá para fazer uma base da situação do diabetes em Blumenau? A gente sabe que os casos de diabetes crescem seguidamente, ano a ano, e a tendência de crescer cada vez mais, né? Mas qual é a gravidade desses casos, né? Eu acho que isso é o que mais preocupa, né? Exatamente. Então hoje, né, a gente tem 589 milhões de diabéticos no mundo. No Brasil são 16,6 milhões. E desses, metade não sabe que tem a doença. Né? Então estima-se que 10% da população brasileira tenha diabetes. Aqui no município de Blumenau, desses pacientes que a gente examinou até agora, a taxa de indicação de laser, isso é uma avaliação indireta da gravidade, né, do caso do diabetes, é em torno de 6 a 8% de indicação de laser. Isso é um número muito bom. Significa que a nossa população está tendo acesso a um tratamento de qualidade, está fazendo o seu papel. Ou seja, está sabendo viver com a doença. Exatamente. A gente tem uma amostra um pouco envesada, porque aqueles que vêm no mutirão é aqueles que se preocupam com a sua saúde. Exatamente. Né? Então a gente não sabe os que não vieram como estão. Né? Como aqueles que faltam, por exemplo. Aqueles que né, faltam, doutor? por exemplo. Né? Mas é um bom termômetro, né? A gente tem uma estrutura de saúde muito bem montada, tanto nos ESFs, nos AGs, o NAD, que é o Núcleo de Atenção em Diabetes, né? Que é uma área aqui do município específica para os casos mais graves. Então tem acesso, né? Os pacientes têm oportunidade. Agora aqueles que não querem se cuidar, aí fica mais complicado. Fica difícil, né? E por que é tão importante que o paciente com diabetes realize exames regularmente, principalmente do fundo de olho e outras avaliações preventivas? O diabetes é uma doença sistêmica, né, que afeta várias partes do nosso corpo, mas ele é hoje a principal causa de cegueira irreversível na população economicamente ativa. Então ele causa cegueira de fato. Então a avaliação do fundo do olho anualmente é mandatória no paciente diabético. Ele é a principal causa de amputação de membros, né? Então um paciente que tem amputação de pé, dedos, perna por completo, a principal causa é o diabetes, né? E é a segunda principal causa de falência renal, né? Então aqui a gente tem o Hospital Santa Isabel e a Renal Vida como instituições de nome nacional, com número de transplantes, né, de excelência. A segunda maior causa é diabetes, né? Então a gente cuidar do diabetes é fundamental para várias coisas. Isso causas indiretas também, de infarto, AVC, né, junto com a hipertensão arterial. Mas esses 3 pontos, que é o que a gente avalia no mutirão, eles são de grande impacto, né? E que sinais de alerta o paciente deve observar quando é hora de procurar o oftalmologista, né? Quais são os alertas que a gente tem que ficar bem atento? Se a gente for pensar no diabetes, é um pouco complicado porque ele não dá sinais. É aí que está o problema, né? A gente precisa de uma avaliação proativa, por isso que o mutirão está aí, para que a gente convoque esse paciente e faça proativamente essa avaliação, porque em geral ele não causa baixa visual. Lógico, agora se você tem perda da visão súbita, embaçamento visual, distorção da visão, né, o embaçamento da visão como um todo, isso são sinais de alerta que isso você tem que imediatamente procurar o oftalmologista. Mas mesmo se você não tem sintoma nenhum, essa avaliação anual é obrigatória, né, porque a gente pode pegar casos gravíssimos de diabetes no seu estágio 5, que já é o último estágio do diabetes, com visão normal, né? Então, e a gente pode salvar o olho desse paciente se tratar de maneira adequada. Bom, além do tratamento, que o senhor mais destacaria em termos de educação, mudança de hábito, para prevenir as complicações dessa doença? O diabetes, como a gente estava comentando, é uma doença sistêmica e multidisciplinar, é a maneira que a gente tem que atuar contra ela, né? Então, o endocrinologista é o grande capitão desse time, né? Então, sem ele, o controle de diabetes fica muito difícil. O medicamento ele é fundamental, né? Mas não é o único. A gente precisa que o paciente tenha cuidado com a sua alimentação, o paciente precisa fazer atividade física, ele precisa controlar a sua pressão arterial, ele precisa controlar o seu colesterol, né? Então é uma doença que precisa de uma abordagem realmente bem ampla para que tenha sucesso no tratamento, né? Cada uma dessas isoladamente não é suficiente para o controle do diabetes. Então esse tripé, né, de medicamento, atividade física e controle alimentar
é o segredo do sucesso no controle do diabetes e prevenção das complicações. Doutor, muito obrigado pela participação do senhor. Obrigado pela oportunidade mais uma vez. E se você agendou a consulta no mutirão, não deixe de ir, estaremos esperando você lá. Obrigado, doutor Fernando Penha, oftalmologista, conversou com a gente sobre o mutirão do diabetes, que vai ser realizado no dia 29 de novembro. E aqui nós fechamos a edição de hoje do Jornal de Blumenau, esse noticiário reprisa às 11 da noite. Jornal de Blumenau, patrocínio Vale Auto Shopping Blumenau. Quem quer trocar de carro, passa aqui. Transportes Keller, há 64 anos em movimento. Fiedler, automação industrial, inovador no pensar, sustentável no agir. E Dicave, a sua concessionária Volvo em Santa Catarina.